sermos assertivas, falar o que é certo de forma assertiva, saber ouvir, saber esperar, saber negociar, também temos que saber negociar, saber vigiar ou interpretar o ambiente. Olá, o meu nome é Estela. Para aqueles que não me conhecem, trabalho como treinadora pessoal para o planeamento de vida financeira. Seja bem-vindo ao podcast Lidera a Sua Vida e Finanças. Neste episódio, vou falar sobre como criar relacionamentos saudáveis, ou seja, como lidar com pessoas. A importância e os benefícios de saber de como lidar com pessoas. Hoje trago comigo uma convidada especialmente de Angola, a senhora psicóloga, empreendedora, psicóloga educacional, coach de relacionamentos, Gracinda Pilates. Muito prazer, Gracinda. Seja bem-vinda. Oi, Estela, boa tarde. Para mim também é uma honra. Digamos que é um privilégio estar aqui a partilhar contigo essa mesma tela de forma online, para podermos trazer aqui uma temática muito pontual, pertinente, né? É um assunto que todos os dias estamos a lidar na sociedade, até mesmo dentro de casa. E vamos aqui hoje partilhar de forma sábia aquilo que temos preparado para o dia de hoje. Gratidão mesmo pelo convite, né, por tudo quanto tens te comunicado e a forma também flexível e amável com que transmites o teu conhecimento e aquilo que também é o teu caráter, né? Acaba por transmitir uma energia e uma flexibilidade para mim poder estar aqui a conversar contigo com a bendita paz total. Muito obrigada, muito obrigada. Eis o amor, eis o amor. Por isso eu tô, não vejo a hora de nós começar a esmiuçar esse assunto, porque eu sei que tu traz muita bagagem dessa matéria. Estou muito feliz por estares aqui. Obrigada, Gracinda. Gratidão, eu que agradeço. Não. Já agora, para os nossos ouvintes que não têm ideia de quem é a Gracinda, o que que a Gracinda faz, eu já conversei contigo, já tivemos vários momentos de introdução. Fala-nos um pouco da sua trajetória. Quem é a Gracinda? Como é que a Gracinda fez a escolha de se tornar ou de fazer psicologia educacional, de ser uma coach de relacionamentos? Fale-nos um pouco disto. Bem, a Gracinda é uma mulher amante pela vida. É aquela mulher que se diz que escala a vida, né? As montanhas, as diversidades, tirando sempre ali umas flores da melhor forma possível para poder viver aquilo que é a sua melhor versão. Isto também é uma forma de nós aprendermos a lidar com os jogos e a diversidade da vida. Gracinda Pilates também é mãe, é casada, sou casada já há 20 anos, tenho 6 filhos. E sou psicóloga educacional, atualmente também estou a fazer forense criminal também. Bem, sou também conselheira de casais, atuo como coach de relacionamento. Esse coach de relacionamento é para nós entendermos um pouquinho como é que eu lido comigo mesma e como é que eu vou lidar com o outro. Aquilo que se diz a relação intrapessoal e interpessoal. Claro que a vida não é igual para todos, há sempre uma diferença de pessoa para pessoa, de acordo com a sua natureza, a sua realidade, a sua genética. Há muitos fatores que influenciam na vida da pessoa, tal como também o ambiente, claro. Mas ainda assim, nós, enquanto seres humanos, não vamos nos cansar de fazer pesquisas para podermos passarmos nesta linha da vida da melhor forma possível. É desta forma que Gracinda Pilates, na altura depois de já estava casada, né? E decidi fazer psicologia educacional, porque há um fator ali que eu dei conta que ninguém me ensinou. Por mais que eu conversava com as amigas, por mais que a minha mãe me instruísse coisas voltadas à vida, ao saber ser mãe, ao saber ser mulher, como lidar com as coisas, os fatores da vida, mas aquela questão que é mesmo da tua vida prática. É você estar ali a viver e a realizar cada etapa, cada ciclo, cada processo
gerindo aquilo que se diz, segundo aquilo que é a tua melhor versão, ou melhor, aquilo que é a gestão emocional. Nesta forma, enquanto mãe, já estudante, eu me fazia muitas questões, questionava-me bastante. E havia algumas situações que eu entendia que não estava totalmente para passar diante daquilo que é aquele processo. Não, porque eu também não sabia como é que iria reagir quando um filho está incomodado, quando o marido está a pressionar com relação a alguma coisa voltada à casa, voltada aos filhos. Até a questão não é só pressionar, a questão é que mesmo já você, enquanto mulher, enquanto solteira, já vives com essa situação toda e essa realidade, né? Mas ainda assim dentro do relacionamento, diante daquilo que é o nosso conhecimento, aquilo que é o nosso aprendizado, temos cada vez mais que aprimorar, porque nós entendemos que quando nos unimos a alguém, além da felicidade que você já traz dentro de ti, porque é esse o segredo, tu tens que ir com a tua felicidade, não esperar que depois de estar lá mais para frente para que as coisas começam. Então é desta forma que eu fui continuando a entender e a me perceber eu via que havia, até mesmo na educação dos filhos, alguns fatores, eu enquanto mulher, eu enquanto mãe, tinha que estar a descodificar sempre. Ok. E eu aí começava a questionar Sim, e o quanto. foi a partir daí que tu disseste, não, eu devo procurar me entender mais, procurar Exato. fazer a psicologia educacional, quer dizer, autoeducação, autoconhecimento, Exato. aquilo para se transmitir no seu relacionamento, certo? Exato, exato, Ok. porque eu havia feito umas pesquisas rápido na altura e eu entendia que a psicologia ia me ajudar a perceber os fatores cognitivos, como é que eu vou adquirir o conhecimento, como é que são os processos mentais, como é que funciona, para me poder entender um pouquinho mais daquilo que é a estrutura, né, daquilo que é o nosso funcionamento e também como lidar com o processo de aprendizagem. Ok. Como é que eu vou educar? Como é que eu também vou estar apta para poder receber esse mesmo conhecimento? E não só também qual é a estratégia que eu vou procurar para desenvolver aquilo que é inteligência emocional. Porque uma coisa é nós estamos dotadas de conhecimento, outra coisa é ter a revelação para o fazer e a sabedoria para agir no momento certo. Qual é a forma certa de eu agir neste exato momento? Qual é a estratégia? Qual é a ferramenta que eu vou usar para poder lidar no meu meio social? Então, é desta forma que nós também tínhamos, que eu também na altura entendi que eu também precisava de desenvolver aquilo que é a minha identidade profissional. Ok. Associei as minhas dificuldades, houve momentos de choro, houve momentos de dissabor, houve momentos em que havia os conflitos internos, momentos de doença, aquilo que se diz, aquilo que é a minha dor, dentro daquilo que foi a minha dor. Eu até, deixa-me só partilhar aqui rapidamente, acabei por participar num livro onde está escrito Mulheres Diamante. Neste mesmo livro, eu apareço aqui a contar um pouquinho desta mesma trajetória. Oh, uau! Depois vamos falar um pouco mais dessa trajetória. Deixa, Exato. voltando ao que tu acabaste de mencionar, tu falaste um pouco, vivi momentos de dissabores, né? As tuas dores, os teus desafios. Dê-nos um exemplo assim concreto de um dos maiores desafios que tu viveste, ah, durante essa sua trajetória e como é que tu conseguiste lidar com este desafio, que contribuiu para, para tu conseguires estabelecer melhor a sua estratégia consigo mesma, como lidar consigo mesma e como lidar com o lado profissional. Eu poderia aqui dar vários exemplos em termos de dor e também algumas que eram experiências que não eram do meu conhecimento, como aqui, por exemplo, em África, fala-se de alambamento, como é que é viver esse processo de alambamento, o que é de facto alambamento? Quando a mulher se casa, que tipo de ritual tem que fazer aqui em Luanda? Tem que, por exemplo, decepar uma galinha, tem que preparar comida para a família do noivo e tudo mais. É uma série de questões culturais que nós temos que aprender a lidar. Mas a questão principal não foi essa. A questão principal foi eu entender que sou uma mulher dotada de sentimento e emoções.
E uma das coisas, diante daquilo que é o meu perfil comportamental, eu consegui ver que eu sou uma pessoa muito sensível com relação àquilo que eu estou a ouvir. Para mim, a comunicação é fundamental. Como é que tu vais falar comigo? Como é que eu vou captar a informação? Como é que o outro transmitiu aquilo que é o seu conhecimento? Agora vamos aqui olhar que eu casei, vim de uma realidade, vim de uma nova experiência, a minha família, como é que é alicerçada, né? Quais são as bases, quais são os fundamentos, quais são os princípios, são coisas que faziam parte de mim, ou que fazem parte de mim. E tu vais te juntar com uma outra pessoa que também vem de uma outra realidade, de uma nova experiência, que nunca tivemos assim, não crescemos juntos, ninguém sabia nada do outro, e que mesmo no relacionamento nós estamos ali a namorar, a beijar e tudo mais, a rir, a fazer as carícias, e esquecemos do ponto principal, que é aquilo que é o autoconhecimento de mim mesma e ele também, aquilo que vai nos fazer formar aquilo que nós podemos olhar, qual é a nossa real identidade Como casal. e qual é a identidade criada dentro do meu relacionamento. Uhum. Então, dentro dessas questões, eu depois vi que a forma com que o meu marido é muito mais, vamos assim falar, em termos de perfil comportamental, ele é mais dominante. As pessoas, às vezes, quando falam de dominância, muitas das vezes julgam que é aquela pessoa que está a mandar, está a fazer e tudo mais. Não, dominância, estamos a falar do perfil de atitude. Pessoas que gostam de ir atrás das coisas, pessoas determinadas, que gostam de desafios, pessoas resilientes, pessoa que é muito até, por outro lado, também são pessoas muito mais para o lado racional, não tanto para o lado sentimental. E eu, enquanto influente, não de influenciar as pessoas, mas dentro daquilo que é o meu perfil, que é influente, eu conseguia perceber que eu sou uma pessoa muito que eu gosto de estar com pessoas, gosto de conversar, gosto de interagir, gosto, enquanto ele não. Quanto mais ele ficar em casa, melhor. Se tiver a ver um jogo para ele, melhor. Eu, enquanto estiver com as minhas amigas, melhor. E havia algumas questões voltadas à família. Oh, vamos na casa da minha mãe, vamos na casa do meu pai, vamos na casa do. Oh, não, hoje não quero. Mas tu não sabes que nós temos que ir, nós combinamos, é importante para a família, é importante estarmos todos lá, todos juntos. Conviver é uma coisa boa, uma coisa agradável. Então, você vê que o outro lado pode não valorizar tanto Quando, festividade, ou alegria, ou convivência. E diante daquilo que é, vamos até já olhar ali uma outra perspectiva. Ele é mais introvertido, eu sou mais extrovertida. Então, esses conflitos, temos que fazer ali uma simbiose perfeita para poder chegarmos no nível de casal que hoje, pela graça de Deus, nós somos. Ou até, inclusive, por conta deste laço, que conseguimos mesmo estar alicerçados, como se diz até na igreja, na Bíblia, sobre a rocha. Nós até fomos convidados para ser líder do departamento de casais dentro da igreja. Por não, quê? Porque se nós nos comunicarmos, as pessoas viam alguma coisa de diferente. É por quê? Porque diante da psicologia, eu consegui tirar dali ferramentas que eu fui usando no meu relacionamento. A não. forma de falar, a minha comunicação, a forma com que ele transmitia e que eu queria que ele transmitisse de uma forma. Mas eu entendi, não é conforme eu quero que transmite, mas a forma dele transmitir as coisas. Então, havia muitos conflitos aí que a mim me beliscavam. Eu Hum. sentia que aquilo, poxa, ele falou mal comigo, ele olhou para mim mal. Não, Gracinda Pilartes, ele é muito mais prático. Eu identifico-me muito com seu esposo. Olha, e temos que ter ali esse equilíbrio, por conta de que algumas vezes pode ser visto como uma pessoa arrogante, uma pessoa impaciente, uma pessoa que está insensível. Por quê? Porque é muito prático, muita dinâmica. Até agora não está. A hora tem que Para fazer. E ontem, é quando para ontem. tudo é para ontem, a forma de trabalhar, de fazer, tudo é para ontem. Então, e nisso também ajudou-me, porque eu também consegui identificar nos meus filhos, de acordo com aquilo que são os seus perfis. Um é muito mais, vamos assim dizer, conforme.
Se ele é conforme, ele quer as coisas aos detalhes. Mamãe, deixa eu falar comigo assim, mamãe e tudo mais. Então, também, ao nível desses estudos, ao entender um pouquinho mais dos perfis comportamentais, ajudou bastante a lidar com a família, para entender que não é quanto você está a transmitir ou como é que você quer que te transmita, mas saber entender, de facto, as diferenças sociais, as diferenças individuais de cada pessoa. Todos nós nascemos, temos um cérebro, temos um corpo, temos uma estrutura física, temos nossos órgãos de sentido, mas quem nos garante que os nossos processos mentais estão a funcionar de igual modo? Sim. Até que ponto você é muito mais para o lado intuitivo? Até que ponto você é muito mais para o lado sensitivo? Então, são desses e outros fatores que estamos numa geração onde nós entendemos que a ausência de prestar atenção a este pressuposto é a causa de muitos conflitos, não só dentro de casa, porque se começa dentro de casa, nós vamos afetar a sociedade. Ok, E aí não vamos conseguir falar, Angola, como é que está? ok. Deste muita informação útil. Tu fizeste a reflexão do teu processo, né, da tua trajetória, os teus desafios de enquadrar a sua identidade, as suas bases que tu recebeste desde a infância do teu lar, né, de nascença aos teus pais, e depois fazer aquela junção com o seu esposo, que também já vinha com a sua bagagem de família, com outros princípios, outros valores, o teu desafio, né? E quanto a psicologia educacional te foi útil, que é para poder perceber melhor os seus processos pessoais, que tu és mais, tens o perfil mais sensível, és mais ligada ao lado social, e o seu marido sendo uma pessoa, o seu esposo sendo uma pessoa mais pragmática, mais direta, um pouco mais reservada, que eu até disse, eu identifico muito com ele. E falaste da importância de identificar os perfis. Fala-me um pouco que tipo de perfis existem, que tipos de perfis existem. Bem, é um tema que eu muito gosto de falar e aprecio bastante, porque através de conhecer que existem os temperamentos, o caráter da pessoa, olhando para aquilo que é a personalidade da pessoa, também existem os perfis comportamentais. Claro que esse perfil que eu estou aqui a trazer, vamos basear na teoria de DISC, né? As pessoas podem estar a falar de um outro tipo, mas o que eu vou trazer aqui é baseado nesta mesma teoria, onde o dominante, Uhum. o estável e o conforme. Então, são esses quatro tipos de perfil que eu estou aqui a trazer e a mencionar. E por isso é que eu frisei que é importante, de facto, nós conhecermos, pararmos para analisar um pouquinho de quem é a Stella, quem é a Gracinda, quem é o meu filho, como é que ele foi programado para funcionar. Nós conseguimos ver, por exemplo, a arca tem o seu manual de instrução, assim como o caminhão tem uma velocidade, uma bicicleta também, a motorizada também, o Jeep também, cada um tem a sua forma de funcionar. Muitas das vezes nós até esquecemos de parar para perceber como é que nós, enquanto seres humanos, funcionamos. Nós temos tanto tempo para ir ver questões voltadas ao trabalho, temos que ver os impostos, temos que ver as leis, temos que ver de recursos humanos, temos que ver a questão de advocacia e tudo mais. Não paramos para olhar para nós, para dentro de nós. Muito se fala acerca da identidade, muito se fala acerca da personalidade, mas eu acho que está mais do que na hora de nós sairmos das falácias, sairmos da fala, e se cada um de nós parasse e prestasse atenção e entendesse um pouquinho mais do perfil, sabia respeitar os seus limites e respeitar também o limite dos outros. Porque às vezes as pessoas tendem a dizer: eu gostaria de ser tratada como. Eu vou tratar conforme gostaria de que o outro me tratasse. Exatamente, nem todo mundo quer ser tratada como a Gracinda. Claro, a Gracinda
quer que a pessoa olha, ouve, fica mais atenta. Mas a outra pessoa já não, quer mais velocidade, quer um outro ritmo. Por isso é que nós hoje em dia falamos da questão do rapport. Mesmo no rapport, nós temos que parar para ver até que ponto a pessoa quer nos ouvir, não quer nos ouvir, está cansada, não está cansada. Então, são questões que nós temos que parar para analisar. É aquilo que eu falei há pouco tempo. Se falar assim rapidamente do perfil dominante, vamos falar que são pessoas muito mais para a liderança. Querem liderar, querem estar à frente de desafios, querem sempre se superar. Para ele ou para esse tipo de pessoas, quanto mais ele está a superar, melhor, né? E se nós falarmos assim rapidamente do perfil, vamos dizer, do instável, são pessoas que, eu acho, vamos dar aqui exemplo, né? Eu acho que eu queria mesmo fazer aquela tal coisa, mas eu tenho que analisar quais serão os riscos. Eu tenho que ver se aquilo vai funcionar bem ou não. Já o dominante já está naquela velocidade de fazer as coisas, de trazer ali a atuar. E ao passo que, se for o conforme, ele vai trazer as coisas de uma forma muito mais didática, muito mais temática, gosta de processos, metas, por exemplo. Se ele tiver a te explicar algum assunto, ele vai te trazer ali. Lembras-te que em 2003, às 15 horas e 45 minutos, quando estava lá o fulano, quer dizer, vai te trazer ali uma abordagem bem temática e bem construída, que ele gosta de coisas organizadas. Se eu não tiver essa mesma percepção de que ele é e que ele gosta, acabo por, como se diz, bater na rocha. Sim. E, em forma de sabedoria, até mesmo nas empresas, é importante nós pararmos para prestar atenção àquilo que se diz aos perfis. Para quê? Para poder fazer o enquadramento, né, das pessoas no local certo, apropriado. Se eu sou uma pessoa muito mais comunicativa, não me vais querer ver toda vez ali a ver um tricô, a tricotar, muito bem, sou eu e o tricô, não vai funcionar, porque eu não quero falar com o tricô. Sim, Eu não sim, vou sim. querer estar ali só por detrás das máquinas a reparar aquelas máquinas. Quem deve reparar as máquinas, e talvez possa até gostar um pouquinho disso, podem ser pessoas muito mais conforme. Então, Ok. estamos aqui a dizer, aí também precisamos de fazer o enquadramento certo. E quando demos por conta, diante dessas mudanças também, a empresa, muitas das vezes, é muito mais bem-sucedida, porque cada pessoa está a fazer aquilo que está no seu âmago. Eu Então, tenho... dentro do contexto profissional, né? Para além do contexto pessoal, relacionamentos entre casais, relacionamentos entre pais e filhos, é importante a pessoa também fazer o enquadramento correto, certo? Do perfil da pessoa dentro do contexto profissional, dentro do contexto empresarial. Uhum. Então, como é que isso se aplica? Como é que é o processo de fazer esse enquadramento? Como é que o líder pode identificar com que tipo de pessoa ele está a lidar? Existe, claro, né? Hoje em dia já existem ferramentas adequadas para poder identificar o tipo de perfil. Hum. Mesmo essa que estamos aqui a dizer, o perfil comportamental, já existe a nível de instrumentos tecnológicos que nós vamos estar ali. Deixa-me só rapidamente, perdão, acho que tem aqui um pertinho. Sorry? Vou tapar assim o nome, Uhum. assim rapidinho, mas esse é o meu perfil que eu fiz. Por exemplo, aqui nós vamos encontrar uma série de informações ao meu respeito. Quer dizer, ele vai te trazer ali um gráfico, claro, e no final deste gráfico, onde vai ver também a tua atitude, vai ver os teus valores teóricos, o que é que essa pessoa tem de que tipo de valor teórico ela tem. É uma pessoa que valoriza muito mais o lado financeiro, que é sempre atrás do dinheiro, ou uma pessoa que é muito mais voltada ao valor teórico, por exemplo, da crença ou religião. Para ela, Deus, não te metas de falar outra coisa que não seja Deus acima de todas as coisas. Então, existem vários.
padrões de cada pessoa, onde que neste mesmo mapa tu vais poder fazer um enquadramento de acordo com aquilo que você quer alcançar, por exemplo, dentro da empresa. Se Hum, estamos a fazer na área dos recursos humanos um cadastramento e vamos nos questionar qual é o cargo que eu quero que a pessoa ocupe, que competências eu quero que a pessoa tenha, que valores e tudo mais. Quer dizer, eu primeiro tenho que assinalar dentro do sistema tudo aquilo que eu quero que aquela pessoa tenha. Depois de eu fazer esse mesmo registro, imagina lá que a Gracinda fez essa mesma avaliação, o Gustavo fez, a Stella fez, o Mário fez, dentro da empresa. Então, o sistema, diante daquilo que são os requisitos, nós primeiro temos que fazer o perfil. Depois de fazer o perfil, o sistema depois vai fazer ali um enquadramento para ver de todas essas pessoas, quem é a pessoa que está muito mais apta para estar neste cargo. Certo? E também, caso nós não tivermos esse instrumento, é claro que nós também podemos estar ali, formular, por exemplo, um questionário, fazer ali um mapazito de avaliação, né? O que eu quero alcançar na pessoa. E de forma muito sábia, de acordo com aquilo que vai ser a minha estruturação, eu posso ali colocar palavras-chave. Como é que tu reages em determinada situação? Se tiver numa equipa onde o outro é isso e isso, quem é que você daria para ver como é que ela vai tirar o raciocínio lógico? Então, é claro que ali temos que ter atenção de acordo com algumas armadilhas que pode vir ali, porque a pessoa no primeiro encontro pode querer trazer ali uma imagem, né, para falar coisas bonitas, para poder ter aquela vaga. Mas também, se a empresa for uma empresa melhor estruturada, é claro, vai poder ter ali no seu departamento de recursos humanos um setor especificamente para trabalhar com esse assunto. E caso não ter, né, é aquilo que estamos a dizer, há muitas outras ferramentas que hoje em dia existem para podermos nós avaliar o tipo de perfil da pessoa para poder alcançar um resultado de crescimento dentro da empresa. Um ok. exemplo, o meu filho, Uhum. na altura que eu fiz com ele, eu vi que ele era muito mais no seu canto, fazer as coisas. Eu vi que ele não é muito de falar, não é muito, mas ele gosta de ficar assim no seu cantinho, no quarto, fazer as coisas. O que eu fiz na altura com ele? Ofereci-lhe um computador. Dei-lhe o computador e ele gosta de estar ali a mexer e tudo mais. E foi fazendo formações, já na altura ele era mais pequenino. Depois ele já com 13 anos, na altura, tinha feito o curso de informática. E hoje em dia ele é um amante, né, de engenharia de, como é que se diz isso? Informática. Informática. Ele é um amante, gosta de criar programas, gosta de criar, pronto, os sites, essas coisas. E você vê que ele é bem dedicado naquilo que ele está a fazer. A hora que ele vai querer ir dormir, nós é que temos que estar aqui a policiar, no sentido de colocar regras e limites para ele não extravasar diante daquilo que nós entendemos, o que é necessário para o bom crescimento e evolução do ser humano. Senão ele vai querer mesmo ficar até outras... E traz, de facto, os seus resultados. Não, isso é muito bom. Deixa resumir, que é para pôr em miúdos o que acabaste de dizer, porque tu estás a passar aqui muita informação boa, né? É, o que se aplica é tanto no contexto pessoal como no contexto profissional. É importante a pessoa primeiro fazer um levantamento, do que espera do outro ser humano, que tipo de perfil, que tipo de qualificações essa pessoa deve ter no contexto profissional para preencher uma certa vaga. Eu acredito que o mesmo se aplica quando quando está a se procurar um parceiro, né, que combine conosco, que tipo de qualidades ele deve ter, não é? E no contexto para educar os nossos filhos, saber identificar que tipo de perfil o nosso filho tem e a partir daí para poder estimulá-lo, não deixando de pôr limites, de impor limites, de educar eles, em suma, tirar a conclusão correta. Certeza, com certeza. Mas é claro que também, deixa-me só acrescentar ali um ponto que também acho interessante. Nós não vamos ficar ali como um fiscal de ver qual é o perfil da pessoa, se coaduna com o meu ou não. Ok. Porque todo perfil tem o seu lado bom e Uhum, toda junção é necessária. O que uhum. um não tem, o outro vai poder acrescentar.
Mas mesmo dentro desse estudo, desse levantamento a nível do perfil, temos aquele outro lado que nós podemos dizer que daqui, segundo a linha, daqui para cima, vou dar assim um exemplo, daqui para cima é o que é o normal dele. Mas, de acordo a algumas questões que às vezes o meio nos cobra, né, nós somos obrigados a adaptar um outro tipo de perfil. Por exemplo, eu sou capaz de ter, durante a minha experiência de vida, eu tive que adaptar um perfil um bocadinho mais rígido, vamos assim dizer, entre aspas, por conta da liderança. Se eu lido com funcionários, se eu estou a trabalhar com eles, e se eu for muito mansinha, quero estar a rir com eles, é claro que a minha empresa não vai ter produtividade, porque diante de uma estrutura é importante ter ali à frente um leão, para que as ovelhas possam estar ali a seguir o mesmo processo. Não, o que acontece? Se for o contrário, são as ovelhas a comandar toda aquela situação e a empresa não tem resultado. Nós somos obrigados, às vezes, a adaptar um perfil, por isso é que estamos a ver que vamos dar assim um exemplo. Podemos dizer, olha, o Obama, como é que ele é? Como é que ele funciona? Mas o que é que ele teve que adaptar? Por exemplo, o Nelson Mandela, o que é que ele teve de facto que adaptar? Podemos ir buscar pessoas na sociedade e conseguirmos ver de facto como é que às vezes nós temos a necessidade de nos adaptar. É claro que também dentro disso, a nível de casa e com os filhos, nós não vamos querer confundir os perfis e ter que se adaptar, não, porque mãe é mãe. Eu não sou, eu posso dizer que eu lido com os meus filhos, temos uma amizade, mas eu não vou confundir que somos amigos, Não. né, ao ponto dele entender que amanhã pode me subir na cabeça, arrancar a minha belíssima peruca. Nada disso. Nada disso. É muito engraçado. O meu filho, a semana passada, ele tem o costume de engomar a camisa e não arrumar o ferro de engomar. Isso deixa o ferro e a tábua de engomar. Ele deixa sempre assim tudo disperso. Eu fico muito passada com isso. E eu dei-lhe uma olhada. Ele disse: também não precisas olhar assim para mim. Eu sei que tu és a chefe. Meu Deus, bem assim. Sim, é bem assim, eu sou mesmo, sim. Eu sei que tu és a chefe e do modo geral tu sabes melhor. Mas nesse caso não precisas me olhar assim, eu vou já arrumar. É verdade, é verdade. Mas agora falando de filhos, né? Falando de filhos, eu noto que às vezes nós, os pais, também damos bandeira na forma de como lidarmos com os filhos. Eu noto que nem sempre somos justos. Quais são os erros que nós cometemos como pais, às vezes, na forma de lidar com nossos filhos, do modo geral? E como é que a gente pode melhorar? Como é que a gente pode lidar com isso dentro da tua experiência profissional e pessoal? Tu também és mãe, então és empreendedora. Fala-me a partir da tua perspectiva. Isso que Quais são os erros, sim? devemos evitar. Uhum, Ponto número uhum. comunicação. Como é que eu comunico a minha forma verbal? Como é que eu comunico? Isso. Qual é a forma com que a minha expressão facial comunica e que tipo de comunicação eu tenho, se é assertiva ou não assertiva? Se eu sou tardia ou não a ouvir, ou se eu sou rápida demais ao falar. Se eu presto atenção no que ele está a falar ou não. Porque há momentos que nós, enquanto pais, por conta de serem os nossos filhos, construímos ali uma ideia, né, dentro daquilo que são as nossas crenças. Eu já lhe conheço, ele sempre é assim. Sem nos aperceber, vamos criar ali uma âncora, né, uma âncora, aonde quando ele fazer alguma coisa que até não tem a ver com aquilo que nós já estamos a entender que é, a nossa é como se estivéssemos a apertar lá no nosso gatilho e entender, isso já é assim. Nos torna, às vezes, impaciente, nos torna, às vezes, intolerante, às vezes até ao ponto de nós esquecermos que somos nós os pais, aonde temos que salvaguardar as nossas emoções. Fica uma flor da pele que nós, em vez de falar como mãe, estamos a mostrar a ele as nossas fraquezas.
Estamos a nos descabelar perante eles. Não, é assim que a gente faz. Como é que eu estou a manifestar as minhas emoções? Como é que eu tenho que praticar, eu enquanto mãe, a minha boa gestão emocional? Uma coisa é nós estamos a ouvirmos falar sobre gestão emocional, mas nós queremos trazer aqui a gestão emocional na prática. Quando te responde não, quando te responde não quero, quando não fez aquilo que você mandou, quando riscou, quando algo que é muito precioso danificou, né? Como é que eu vou gerir essa situação enquanto mãe? Então, o cuidado que tem que se ter ali, primeiro, é nós olhar para nós mesmas, enquanto mãe. Hum. Como é que eu sou? Eu devo reagir. E essa forma que eu vou fazer de como é que eu sou e como é que eu devo reagir vai ajudar a mim mesma na minha saúde. Vou prevenir algumas doenças do sistema nervoso, algumas doenças do sistema respiratório, do sistema. Tudo isso, porque até a minha respiração vai junto. Tudo isso vai. Sim, sim, dá cabo da saúde. Cabo da saúde num todo. E quando vai dar por conta? Até porque as nossas emoções estão intrinsecamente ligadas com o nosso sistema digestivo. Fatores A, que nós podemos ter perder o apetite. E se você perde o apetite, acabas por ficar uma pessoa, né? E olha lá, aí tem um fator também muito importante. Até que ponto a disfunção digestiva afeta nas nossas emoções? Nos coloca do tipo, acho que eu não quero fazer, não quero ir, não estou a conseguir. Não nos apercebemos que é mesmo o problema. São aquelas que falam doenças de comorbidade. Ela está instalada por detrás de algo que nós não estamos aqui a ver. É como se conseguirmos olhar para a pessoa aqui, mas aqui tem uma outra coisa que está disfuncional e que nós precisamos, de facto, de resolver essa situação. Então, nós, enquanto mães, primeiro precisamos olhar para nós, como é que nós gerimos, como é que nós comunicamos e se nós comunicamos bem. A questão não é só o que falar, é o como falar. A questão também não é só o como falar, é que tipo de palavras saiu da tua boca. Também a questão não é só o tipo de palavras que saiu da tua boca. É como é que o outro está a interpretar aquilo que você falou. Uma coisa é você falar e o outro está a interpretar de forma totalmente contrária. Ou, ainda mais, será que eu falei o correto? E a São N tendência, questões. sim, e a tendência às vezes é nós interpretar de acordo com aquele nível de percepção que nós temos, que às vezes não está necessariamente ligado com o que o outro disse. I'm É guilty. verdade. E outra, as minhas perspectivas. Eu estou a falar uma coisa com base nas minhas perspectivas, ou diante do meu prisma. Ou estou a falar uma coisa diante daquilo que é a minha visão ou a minha crença. Sim, E sim. às vezes, diante daquilo que é a minha crença, estou a querer entender que eu também tenho que ter a mesma crença. Atenção, ele tem a sua velocidade. Conforme falamos anteriormente, como é que ele foi programado para funcionar? E nós, às vezes, queremos que o outro fique na nossa velocidade. Por isso é que, às vezes, as pessoas dominantes têm esse lado impaciente, porque está a ver que o outro é muito lento, irrita-me, atrasou, sinceramente. Então, o nível de impaciência é tão alto que sem nos aperceber, alguma vez você vê, epa, veio aqui uma veia na minha cabeça, irritada. Eu passo, não vou dizer o contrário. Mas diz uma coisa, dá, eu passo, mas eu compenso, porque, por exemplo, nós cá em casa, nós temos uma rotina muito boa, por causa da dinâmica, né, da vida, às vezes nós temos tendência de nos relacionar pouco com os nossos filhos, com os nossos. Nós temos a regra, nós jantamos juntos, e nós, antes de dormir, fizemos orações juntos, nós conversamos juntos, passamos mesmo, assim, 2 horas antes do nosso dia terminar juntos. Aquilo é um momento de nós interagir, de não haver aquele afastamento dentro da família. Isso é muito importante. Mas diz-me algo, eu sou mãe, eu crio os meus Uhum. filhos, não tenho parceiro, e não tenho o desafio de ter de me comunicar com alguém sobre o que eu acho certo para a educação dos filhos. Como Uhum. casal, parece-me ser desafiador, porque são duas pessoas diferentes, são dois perfis diferentes, mas que têm um objetivo de cuidar e educar os seus filhos.
No teu caso, como é que isso se aplica? Como é que é o processo? Uau! É o que perguntou. No meu caso, na Sim, minha história, na sim, minha realidade, sim, na tua cada um com a realidade. sua. Cada um E tem a vamos respeitar sua. a de todos, né? Sim, 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 sim. Bem, na minha realidade, o que ajudou atualmente, sobretudo, é a base. A base aqui em casa, qual é? É a palavra de Deus. Ok. Nós hoje, enquanto marido e mulher, frequentamos a igreja, ouvimos as mesmas palavras ou as mesmas coisas, fizemos muitas das vezes formações juntos, tivemos que fazer um tipo de formação sobre empreendimento ou sobre gestão de filhos, ou seja o que for, fizemos os dois juntos e nós acabamos por negociar aquilo que é a visão do casal. Eu tinha a minha visão enquanto me casei, visão, mas agora temos que fazer a visão do casal. Qual é a Uhum. visão do casal? O que é que nós queremos? E, sobretudo, o que é que você está mais apto para lidar e eu o que estou mais apta para fazer? Então, até inclusive, em forma de brincadeira, meu marido disse: Olha, eu, como cuido mais da saúde dos miúdos, eu sou muito mais atento com relação à quantidade de medicação e tudo mais. Eu sou ministro da saúde aqui em casa. E tu, como gosta mais de explicar, educar, tu é ministra da saúde aqui em casa. Papéis Então, bem definidos. acabamos por fazer isso. E também o que devemos que colocar na balança aquilo que são as minhas valências, aquilo que são as valências dele. E também olhando aquilo que falamos em termos do perfil, e ele também gosta das coisinhas assim, numa aceleração. E criamos aqui uma metodologia, até mesmo falando já de finanças, quem deve lidar ou gerir melhor as finanças, como é que devemos fazer isso? Quando eu estou a falar, como é que tu deves te posicionar? E até inclusive, né, métodos nossos, nós nos comunicamos com o olhar. Se eu estiver a falar, ele quer falar alguma coisa, eu só vou lhe fazer já assim, ele já vai ver que aqui tem que calar. Não vou poder. E depois, mais tarde, não vamos conseguir falar aquela hora, eu te pedi para você não coisa, por conta disso, isso e aquilo. Então, meu marido, pela graça de Deus, é uma pessoa também, uma pessoa muito temente a Deus. Ele procura cumprir as coisas que estão na Escritura, amar o próximo, honrar a sua esposa. E eu também, de igual modo. E aqui em casa, pela graça de Deus, não temos esses conflitos. E as pessoas às vezes me perguntam, Gracinda, mas como é que é ter 6 filhos e conseguir gerir, chegar conforme você está hoje? Como é que é possível? E eu consigo olhar que, às vezes, a forma de educação, nós temos que ser, em alguns momentos, temos que ser muito rígidos, em alguns momentos, do tipo, tem que haver limite, tem que haver disciplina, sim, senhora, tem que haver regras, tudo isso tem que haver. Então, a questão é, eu posso ter os 6, mas tu que tens um filho, és capaz de ter muito mais problemas. Por quê? Porque o teu filho sobe na mesa, você permite. O teu filho te puxa a roupa, você permite. O teu filho sujou, você não deixou mesmo ele sujar e ficou assim. O teu filho quer dormir naquela hora até bem tarde, não se organizou, as coisas para ir amanhã à escola, você deixou. Então, nós às vezes somos muito permissivos com relação a alguns aspectos. E o mais grave disso tudo é que depois queremos nos vitimizar. Uhum. Se é uma palavra que eu procurei tirar do meu dicionário, é essa, vitimização. Se eu quero entrar como vítima, logo, automaticamente, olha o que você fez, isso não é. Quero olhar, sair da minha posição de mãe. Hello, Gracinda. Uhum. Então, eu estou a dizer, nós aqui em casa, pela graça de Deus, conseguimos criar um manual da nossa vida extraordinária. Nós criamos a nossa vida extraordinária. E dentro da nossa vida extraordinária, há momentos que você vai encontrar na geleira dia de quem vai lavar louça, dia de quem vai orar. E o que é que nós vamos. De manhã, por exemplo, né, por conta de acharmos que estávamos a nos desvincular um pouquinho, todas as manhãs, os mais crescidos e o marido, quer dizer, os 4, vamos ao ginásio, ali já é correr de manhã, temos que acordar cedo para poder ir correr, fazer isso, fazer aquilo. Isso que nos coloca criar, nós procuramos criar os laços de afeto.
Porque muitas das vezes o que falha é o quê? É nós acharmos que estamos a conversar, estamos a falar, estamos a interagir, aí estamos só muito mais a ralhar e esquecemos daquilo que é os laços de afeto. Então procuramos de forma muito sábia criar aquilo que é os laços de aproximação, onde a base de tudo é o amor, a fé, o respeito e cada um entender que é autorresponsável de si mesmo. Não é o papá, não é a mamã, não. Estamos aqui a falar de autorresponsabilidade. A minha filha mais nova em tempo, ela tem que ir para a escola. Mamãe, eu estou a esquecer o lanche, filha. Isso era para ontem, tu tens que organizar as coisas. Então, como é que fica agora? A culpa é da mamã? Não. Então, são essas pequeninas coisas que nós tentamos fazer aqui, algumas conexões. Entendemos também, Sabe? deixa-me dizer uma coisa também que é pertinente. Eu vou dizer mesmo, eu tenho um slogan que é paz total. Yeah, sempre, sempre. Sempre, sempre que tu conversas comigo pelo WhatsApp, tirei sempre essa paz. Aí, Sempre a paz. Eu digo, ok, nice. então, nós não podemos permitir que os outros nos tirem sempre a nossa paz. Não, não dá. Nós, quer dizer, nós temos que estar a vigiar sempre até que ponto. É por isso que também uma das dicas aqui para como lidar bem com os outros, as pessoas, é tentar evitar ambientes tóxicos, pessoas tóxicas. Existem pessoas, de fato, que tiram nossas energias, nos consomem. A forma de falar muito negativa, não, não gosto disso, vai me desculpar. A forma de falar muito negativa, Hum, aquela pressão que quer que você entre naquilo que ela planificou. Quer dizer, ela planificou uma coisa e quer que você tenha que seguir a mesma velocidade, no mesmo ritmo, e sem se ela? lembrar que também tens as tuas coisas, a tua agenda, a tua planificação e tudo mais. Então, são nessas outras questões que nós devemos aprender a valorizar também a opinião do outro. Nós aqui também, pela graça de Deus, eu aprendi a valorizar a opinião dele, ter o meu tempo de espera para poder falar. Mas eu acho que meu marido, ele transmitiu a mim, ele me disse, Gracinda, eu contigo, quando às vezes você, no relacionamento de todo mundo, mesmo em relações de amigo, de irmãs, e tudo, há sempre alguma coisa que nos belisca. Então, o que ele faz? Ele diz, eu não vou te responder. Ele fica assim, respira 3 segundos. Ah, ok. Parecendo que não, esses 3 segundos vai fazer com que, não sei, né? Vou falar dessa forma. Nesse momento vai como se a travar o oxigênio para ir para o teu coração, porque você travou a respiração, quer dizer que você desacelerou. Nós precisamos de ter um tempinho de desacelerar. E o que que acontece? Tentar perceber o julgamento que nós temos do outro. Aí nós temos ali um julgamento, estamos a ouvir, mas estamos a ouvir ali com um julgamento. Ouvir para responder e não para perceber. É verdade. Sim, sim. Não, gostei muito da tua perspectiva, gostei da tua partilha, da sua abertura. Eu identifico-me, tu estavas a falar de criar laços afetivos, de manter a vossa rotina, de manhã cedo com os mais velhos, vocês vão ao ginásio. Eu dei o exemplo que nós fizemos isso de noite, antes de dormir, antes de nós jantarmos juntos, nós conversamos, antes de dormir nós conversamos, falamos do dia, falamos das nossas aspirações, depois Bom fizemos a mesmo. oração, cada um tem a sua vez de fazer a oração, eu é a mesma coisa, e fizemos exercícios respiratórios. Exercícios respiratórios porque é para eles aprenderem a respirar, porque nós não sabemos respirar. E é É uma forma verdade. de desacelerar antes de dormir, estás a ver? Então são dicas assim bem fixe. Obviamente cada um vai aplicar, vai fazer, vai criar o seu mapa de acordo com aquilo que funciona para si. Mas dando exemplos assim práticos, estás a ver? Ajuda as pessoas a terem noção, a terem luzes, porque nós, às vezes, não, muitas das vezes, não damos por conta dos nossos erros ou daquilo que pode melhorar nas nossas vidas. Um dos motivos que me fez querer falar desse tema contigo, eu gostaria de ter dito isso na introdução, mas digo agora, é porque a forma de nos relacionarmos é base para ter sucesso financeiro, para ter uma vida, para criar uma vida extraordinária. E relacionamentos é o passo número 6 do planeamento de vida financeira. O primeiro é quem és tu, começar contigo mesmo. Quais são os Uhum. teus valores? O que é que tu achas importante? O segundo é
Que tipo de relacionamentos queres criar e quais falaste de relacionamentos tóxicos. Então, como é que deves evitar, como é que deves impor limites, baseando-se dentro daquilo de quem tu és. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é a parte de saúde, vitalidade. Então, tem assim várias etapas para o planeamento de vida financeira. Então, o que tu partilhaste aqui conosco, vê-se que está cheia de bagagem nessa matéria, é muito pertinente. As finanças, que é uma ligação que as pessoas às vezes não fazem necessariamente. É verdade. Yeah, yeah. Dá assim uma dica do modo geral primeiro diz, o que é uma relação próspera? Assim, em tuas palavras. Uma relação próspera. E É uma nesse caso, relação. desculpa te cortar, o que é uma relação próspera, assim, no contexto profissional, no contexto pessoal, no contexto entre pais e filhos, assim, nos três contextos de vida. Para mim, né, uma relação próspera é aquela relação que envolve amor, respeito, gestão do conflito, paciência, perseverança, entender que todos os pilares da nossa vida devemos olhar para eles com felicidade. Quando estamos a falar todos os pilares, estamos a falar pilar familiar, pilar familiar, né? Estamos a falar família, mãe, filho, pai, filho, mas agora o conjugal, estamos a falar do profissional, estamos a falar de várias outras, até mesmo do religioso, né? Então, quando nós conseguirmos estruturar bem isso, e queremos ter uma relação próspera, nós devemos alinhar todos esses pressupostos. Às vezes nós podemos estar muito mais focada num dos pilares voltado ao lado, por exemplo, científico, acadêmico. Não, eu quero me tornar isso e isso. E estou a esquecer em casa, estou a esquecer os fatores de finança, ou o meu lado profissional. Muitas são as mulheres, sobretudo, que às vezes abandonam-se de si mesma para ir olharem muito mais para os filhos. Quando eu digo abandonam-se de si mesma, é que às vezes aquilo que são os seus desejos profissionais às vezes não se materializam porque ela não tem tempo para se focar naquilo que ela mais gostaria de ser ou fazer e ser realizado. Então, para nós termos uma relação próspera, volto a dizer, é importante nós mantermos o equilíbrio a todos os níveis, parar para prestar atenção. No dicionário existem muitos nomes, só que esses nomes às vezes nós não queremos usar. Dentro desses nomes, estamos a falar da paciência, estamos a falar do comprometimento, estamos a falar da humildade, estamos a falar do gerenciamento de conflitos. Quer dizer, existem muitas coisas que nós devemos tirar e trazer para a nossa própria vida. A questão é que tipo de pessoa eu estou a lidar e o que é que eu estou a fazer de facto para poder alcançar aquilo que eu mais almejo, que é a felicidade. Quer ser próspera, seja feliz. Para ser feliz, é o que você tem que fazer. Cuidar do teu dia a dia, da tua forma de ser, de estar, de se comunicar. Saber olhar mesmo para ti. Quer saber lidar com o outro? Aprenda a se amar mais. A palavra talvez poderia ser essa. Quer lidar bem com os outros, aprenda de facto a se amar mais. Isso não é questão de egoísmo. Ah, não, estou a cuidar muito de mim, das minhas coisas. Estamos a falar cuidar de si em todas as perspectivas, tanto no seu lado emocional, no seu lado físico, no seu lado espiritual. Quer lidar bem com o outro? Aprenda a perdoar. Às vezes, a falta de perdão é como se a canalizar algo de errado para ti mesma. Queres lidar bem com o outro em todos os níveis? Esquece o orgulho. O orgulho tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado negativo. Depende da forma como tu estás a lidar com este nome da questão do orgulho. Dentro do teu serviço, tu queres lidar bem com os teus colegas, mas tu não tens aquela humildade de chegar até ele e falar: colega, tudo bem, desculpa, podes me ajudar a ver aqui no Excel como é que eu posso fazer aquilo? O orgulho pode te atrapalhar. O orgulho pode te fazer você a interpretar mal a tua colega e em alguns momentos até nem sequer cumprimentar. Quer dizer que se queres ser feliz, aprenda a criar ambientes de estabilidade. Queres ser feliz, aprenda a trazer uma energia positiva aonde quer que você esteja. Tu tens que entender que aonde você está deve reinar a paz.
Se todos nós pensássemos desta forma, se todos nós tentássemos tirar uma gotinha dali, nós íamos ser, como se diz, um canal de bênção para todos aqueles que se aproximam de nós. E para a Queres ser feliz? sociedade. Prepara a tua atmosfera, saibas com quem lidar, saibas que energia deves canalizar. Nós entendemos que a lei da atração nos faz nós atrairmos coisas também para a nossa vida. A questão é, para lidar com os outros, o que é que você quer atrair? Que tipo de palavras saem da tua boca? Disse que aquilo que você fala, você atrai. E aquilo que você fala está no teu coração. Às vezes a nossa boca fala aquilo que está no nosso coração. O que você falou e de que forma você falou? Então, para ser feliz é sermos assertivas, falar o que é certo de forma assertiva, saber ouvir, saber esperar, saber negociar, também temos que saber negociar, saber vigiar ou interpretar o ambiente. Às vezes nós podemos chegar, estamos a subir, por exemplo, num táxi, nós nem sequer vamos nem sequer reparar quem é o motorista, nós só subimos com o nosso corpo. Nós temos que saber interpretar o meio aonde nós estamos. Isso para quê? Para muitas das coisas não nos apanhar como se fôssemos distraídos, não. Queres lidar bem com os outros? Seja atenta. Saibas entender que o outro também precisa do seu tempo, que o outro também tem os seus mecanismos de processamento de pensamento e que também tem a sua visão de como é que ele vê as coisas. Eu posso estar a olhar para ti e tu podes estar a olhar para mim e tu vais conseguir olhar tipo, oh não, estou a ver que a gasta está a fazer gestos com a mão e tudo mais. Eu posso estar a olhar para ti, eu posso dizer, ah não, vejo que ela está com um brinco assim, tipo da África. Mas, às vezes, aonde tu pensas que eu estou a ver, eu não estou a ver, eu estou a ver atrás de ti, tem um du. Então, às vezes, há um exemplo de rato entre dois casais, deixa-me já terminar com essa história, entre dois casais, os dois estavam na sala a ver televisão, e o rato passou rápido, e o casal começou a discutir por conta do rato. Tu viste o rato? Ela disse, sim, eu vi quando o rato foi. Ele disse, não, 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 o rato, ele não foi para essa direção, ele foi para esta. Não, mas eu vi quando o rato foi para aquela direção. Lá começou aí um bate-boca, porque os dois queriam ir atrás do rato para poder, pronto, né, expulsar o rato da casa. Mas eles tinham que saber por onde que direção o rato foi. Então perderam tanto tempo na discussão de onde foi o rato, para podermos entender que um viu o rato quando estava a ir, outro viu quando o rato estava a sair. Temos que ver que nem sempre, conforme nós estamos a ver as coisas, é a forma com que o outro está a ver. Temos que saber respeitar o outro, a forma com que ele traz as suas análises, as suas abordagens. E é claro que, diante de um debate, não vamos esperar ter a verdade absoluta. Às vezes nós queremos debater até sair dali a verdade absoluta, porque eu aprendi, eu li, eu fiz, eu também senti. Não, isso é igual como, por exemplo, em alguns casos, vamos generalizar, em alguns casos, há debates que tipo estás num prédio, tu estás no primeiro andar, estás a visão no primeiro andar, e eu estou a dizer que lá mais para o final da rua tem um mar. Não, não, não tem mar, não tem árvores. Não, porque eu que estou no 10º andar, consigo visualizar o mar. Quer dizer, aonde chegou a minha visão, não chegou ainda a tua. E não quer dizer que o outro esteja errado ou que esteja certo, mas cada um na vida é de acordo com aquilo que são as suas perspectivas e, por outra, não menos importante, aquilo que são as suas crenças. Eu tenho as minhas crenças que eu fui desenvolvendo ao longo de todo o meu processo de desenvolvimento da minha infância, como é que eu comi, a minha mãe me gritava ou não, como é que era a minha relação com os meus irmãos. E eu passo que tu passaste, às vezes, por alguma carência. Né? Tinhas as suas dificuldades, não tinhas sapato para ir à escola, não tinhas mochila para ir à escola. Então, são essas questões que, ao longo das minhas crenças, eu vou querer te trazer que a vida é dura, é difícil. Mas eu não, vou te dizer, não, a vida é para ser gerida, a vida é a paz total. Sim, 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 sim. Realmente é isso que acontece. Ao invés de estarmos Exato. a comparar as perspectivas e as realidades de cada um, devemos nos focar em nós e sim, concluindo o que disseste, somos responsáveis pelas nossas vidas, somos responsáveis pelas energias que nós transmitimos às pessoas, pelas escolhas que nós fizemos. E a base de tudo é o respeito e o amor próprio. É verdade, Gracinda, é foi verdade, um prazer é ter verdade. falado contigo.
Mas diz-me lá, como é que o pessoal tem... Fala-me um pouco desse projeto que tu participaste, do livro que tu mostraste no princípio, onde tu partilhaste a tua história. Eu sei que tu és a coach do Grace Mind, a Academia de Exato, Relacionamentos. Fala um exato. pouco disso e fala-nos desse projeto para começar. Bem, o projeto Grace Mind, surgiu por conta de, eu na altura fazia trabalho numa instituição escolar e eu acho que já cheguei a partilhar, que atendia as crianças naquilo que é os seus déficits de atenção, de assimilação e tudo mais, dentro de um departamento psicopedagógico. Então, dentro disso, eu acabei por analisar que os grandes problemas não estavam só na criança, mas nos pais da criança, porque às vezes as crianças iam para a escola, não tinham aquele rendimento por conta das vezes que o pai se separou. Olha que separação é um dos problemas também que muitas das vezes os pais precisam de levar maior atenção, mas cada um com a sua realidade. Graças a Deus as mães hoje conseguem suprir esta questão com amor, com sabedoria e tudo mais. Mas eu tive ali a analisar diante desse processo e depois eu acabei por atender também, eu sempre mandava vir os pais, e naquela questão de ver os pais, eu vi que cada um deles, diante daquilo que é a sua realidade, apresentava muitos conflitos internos, conflitos diante daquilo que é a sua realidade, conflitos que é voltado àquilo que é o meio também, e de acordo às suas expectativas. É como se fossem expectativas frustradas. E ele vai olhar para o tempo, para o relógio, e vai ver a medida que está a passar, quais eram as minhas expectativas. Então, isso faz com que isso faz com que a forma deles lidarem no relacionamento acabam por criar ali um ambiente não muito saudável para as crianças. Então, eu comecei a atender pais e tudo mais. Dentro desse processo, nós acabamos por ver que precisamos de entender o nosso lado interior, como é que funcionam os nossos processos mentais, como é que a nossa amígdala funciona, como é que ela gera, qual é a função do nosso córtex, essas coisas todas. E, ao invés de uma forma muito sábia, trazer ali para os pais aquilo que é a gestão emocional e para poder lidar com os filhos em casa. Nisto, eu estive a fazer lives também, me conectei com outras mulheres do Brasil, fiz também a fazer ali algumas formações e eu tinha que participar, de facto, em algumas lives. Dentro dessas lives, nós trouxemos dali um projeto que era muita história de várias mulheres, histórias diferentes, né? Porque aqui neste livro não está só a Gracinda, tem outras mulheres também. Tem outras mulheres também, se for a ver aqui, tem outras mulheres também, que não é a Gracinda. Sim, Então, cada uma com a sua experiência entendeu que a minha história pode ajudar outras mulheres. E teve ali participação de muitas pessoas e muitos feedbacks positivos, porque às vezes a tua dor, aquilo que você viveu, pode ajudar a uma outra pessoa. E não só também, dali é aquilo que se fala também networking, aquilo que são as tuas ideias, poder também ajudar e puxar a uma outra pessoa para poder abraçar aquela causa. É desta forma que nós fomos criando fomos convidadas para este projeto, onde cada um trouxe ali a sua narrativa totalmente construtiva para poder ajudar a elevar outras mulheres também. ai, que história linda. E diz lá, como é que o pessoal pode adquirir este livro? Uau, esse livro também já está na Amazon. Ok, está. Já está Mostra, na mostra. Qual é o Amazon. título? Deixa eu ver. Mulheres Diamantes, Vivendo o Seu Propósito. Olha, pessoal, este livro pode ser adquirido na Amazon, Mulheres Diamantes, Vivendo o Seu Propósito. É um projeto conjunto de várias mulheres que partilham as suas experiências. Elas, desta forma, procuram empoderar-vos, dar-vos mais visão, né? Dentro daquilo que talvez vocês sintam necessidade de aprender e crescer e desenvolver, né, nas áreas que precisam das vossas vidas. Que projeto lindo! Está no Amazon disponível e mais aonde? Em algumas livrarias do Brasil, porque este projeto, quem reuniu as mulheres é o Carlos e a Zira. A Uhum. Zira é uma mulher que vive nos Estados Unidos e o Carlos vive no Brasil. Oh, É ok! verdade. Então, São... eles também são os idealizadores deste mesmo projeto. Oh, Então, no nice. Brasil também, em algumas livrarias consegue-se encontrar esse mesmo livro.
Ok, E talvez até depois tiver um feedback, posso deixar ficar ali o link para depois poder tá bem, dar uma deixa o melhor link. direção. Deixa o link. Uhum. Eu vou pôr na descrição do podcast depois o link. E a Gracinda tá ligada nas redes sociais, apesar de ela ser tanto como eu, não tá muito ativa, mas ela tem redes sociais. O pessoal pode encontrar ela no Instagram, no LinkedIn. Também tem Facebook, não é? Sim, senhora. Sim. É, E para quem com isso eu vou motivá-la a estar mais ativa nas redes sociais, porque ela tem muita matéria, tem muito a dar. Yeah. Vale a pena segui-la. eu tenho aqui um espaço aqui em Angola, onde é a Academia de Relacionamentos Grace Mind, aqui em Angola, em Luanda, no Talatona. Também estamos no Google Maps, claro, porque as pessoas acabam por nos localizar a partir do Google Maps também. E entram em contato de facto conosco. Ali nós temos estes trabalhos de terapia, de psicoterapia, temos coaching, aconselhamentos, várias em várias áreas, né? Tudo aquilo que é para trazer o bem-estar e a harmonia do ser humano, nós aqui estamos a trabalhar em prol disso. Às vezes, as pessoas tendem a perguntar, todos nós temos problemas, e eu posso muitas das vezes conversar com um amigo. É muito diferente conversar com um profissional da área que vai dar instruções específicas, é como uma medicação. Tu estás com dor de cabeça, a mesma grama não é para mim. Se eu tiver aqui e falam paludismo, o mesmo que vai, o médico vai me receitar, não é o mesmo que vai dar para o outro. Nesse caso, estamos a dizer, eu posso ter o meu marido, alguém pode ser o seu marido, eu posso ser solteira, alguém pode ser solteiro. Mas o que que acontece? O mesmo conselho que tu vais dar para um não vai caber para todos, porque nós temos que estudar caso a caso. Vamos olhar para aquilo que quais são as partes da pessoa que de fato precisa de ser ressignificadas, se também for do agrado da pessoa, porque há pessoas, inclusive, que nós estamos a olhar, que é como se tivessem, já falei aquela hora, como se tivessem parado numa âncora, é como se a vida deles também a girar os círculos, ele não consegue perceber, por mais que eu faça, como é que está a acontecer a isso, por mais que eu procuro, eu já fiz isso, já fiz aquilo, não consigo dar certo. Então, é dentre essas questões que nós vamos poder ir descodificar, é como uma cebola, descascar uma por uma para ver onde é que está a causa, porque o objetivo aqui não é remediar, é buscar a causa da solução daquilo que é o problema da pessoa. É claro que há muitos métodos, há muitas técnicas que se pode utilizar dentro deste mesmo processo, mas nunca é demais começar, nunca é demais ouvir a voz de quem tem experiência sobre o assunto para trazer embasamento. Às vezes a solução da pessoa é só uma modelagem. Então vamos ver, oh, só isso sim. Claro que nem todo mundo está predisposto para tal coisa, mas tudo a ser feito numa medida, numa dosagem, numa intensidade, numa frequência. Tudo isso tem a ver, qual é a frequência necessária, qual é a intensidade, tudo isso tem a ver dentro desse processo. Não, e com isso fechamos o nosso podcast, não é? Trata-se de procurar as causas dos teus desafios, que é para poder quebrar os padrões repetitivos. Em suma, é isso que acabaste de dizer. Até mesmo no caso dos namorados, por que que eu estou sempre a estar com homens que me traem? Estás a ver? Olha, a Grace ainda tem muito mais para dizer, para partilhar. Eu prometo que eu trarei ela de volta para voltarmos a falar e a falar de outros temas sobre relacionamentos. E não se esqueçam, a autonomia financeira é um estilo de vida e não um destino. Eu quero, eu posso, eu sou. Obrigada por nos ouvir. Até a próxima vez. Muito obrigada pela sua participação. Gratidão total. Não, muito obrigada.